Olha só, em 1930 foi feita uma pesquisa nas salas de aula, 1930. O quanto tempo um adolescente conseguia se concentrar num assunto? Então, vamos lá, aula de português. Quanto tempo o aluno conseguiria se concentrar num assunto? 50 minutos. É por isso que as aulas nas escolas duram, quanto tempo as aulas nas escolas duram de cada matéria? 50 minutos. Por que a aula dura 50 minutos? Porque eles fizeram um experimento científico de quanto tempo um adolescente consegue se concentrar numa sala de aula. E o tempo que uma pessoa conseguia se concentrar no assunto em 1930 era 50 minutos. E aí o Conselho de Educação Mundial colocou o tempo de aula de 50 minutos, porque é o tempo que um ser humano consegue se concentrar. Quantos minutos você acha que uma pessoa consegue se concentrar no assunto hoje? Um adolescente. Quantos minutos você acha que um adolescente consegue se concentrar no assunto hoje? Eu quero ver se vocês sabem. O irmão, o Wilson está dizendo 50 segundos. O irmão Eric, 5 minutos. Alguém dá mais aí? Tem alguém mais pessimista? Tem alguém mais pessimista aí do que os 50? A irmã Osânia, mas eu tive 30 minutos, irmã Raquel, 2 minutos. Irmã Raquel Espíndola. Irmãos, hoje, para resumir aqui, um adolescente, ele consegue se concentrar num assunto por 7 minutos. 7 minutos. 7. A irmã Salete errou por 7 minutos. Um adolescente consegue se concentrar no assunto. 7. E vai chegar num nível, por causa da aceleração da internet, que ele não vai conseguir parar 5 minutos para ouvir alguém. E isso é crítico. Por exemplo, uma pregação num culto a Deus. Se o pregador não tiver unção do Espírito, ele não consegue focar. As pessoas não conseguem focar. Não conseguem se concentrar. Não conseguem entender o início, meio e o fim de uma mensagem. Porque o nível de concentração hoje de um adolescente, de um jovem, de uma criança, é no máximo de 7 minutos. Então, ele consegue se concentrar por 7 minutos e acabou 7 minutos, a mente dele ele vai vagar por um monte de lugar para depois voltar. Para o local e entender o que está acontecendo. Então, hoje, o nível de concentração de uma pessoa é 7 minutos. 7 minutos. E sabe o que significa? Que nós estamos sendo emburrecidos. Nós estamos sendo levados para dentro de um engodo de coisas. Um engodo de coisas. E as pessoas não conseguem mais se concentrar. E aí, irmãos, é complicado, porque a gente vive nessa aceleração. Nós aqui, os adultos, não vamos ser hipócritas. A gente não consegue mais ficar muito tempo numa fila. Se você vê que a coisa vai demorar, você já fica agitado. A irmã Ana Paula está falando, quando eu vou para as igrejas, eu vejo, principalmente aqui no sul do Brasil. Nordeste é mais tranquilo. Mas aqui no sul do Brasil, meu irmão, se o culto é para terminar 9 horas, se a pessoa ela vê que o pregador vai passar o horário, ela pega e vai embora. As pessoas não têm mais paciência de esperar nada.
Então, nós estamos numa aceleração tão grande e isso nos adoece. É um crime, né? Eu vejo aqui quando eu falo que Jesus diz, quando Jesus diz, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer e vestir. Tem gente que fica pirada com uma mensagem dessa. Como é que eu não vou me preocupar com amanhã? Como é que eu não vou me preocupar com o que vou comer, com o que vou vestir? Mas foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Mas as pessoas não conseguem mais parar. As pessoas não conseguem mais parar. Não conseguem mais esperar. As pessoas não têm paciência mais. Olha só, a irmã Juscelia lá no Instagram está dizendo, não consigo mais memorizar a sua... Já começou por aí. O celular roubou a nossa memória. Seja sincero, tem muita gente aqui que não sabe nem o seu próprio número de cor. Tem muita gente aqui que não sabe o seu próprio número de cor. E não saber o número de cor quer dizer que você não está utilizando o seu cérebro. O irmão Eric também está dizendo, não consigo também memorizar. Então, veja bem, as pessoas não estão conseguindo mais memorizar. E veja bem, não saber o seu próprio número quer dizer que você não está utilizando o seu cérebro, tá? Aí a irmã Sara está dizendo, eu não sei meu número de celular. Aí, antigamente, você tinha 10, 15, 20, 30 números de cor na cabeça. Quem é desse tempo de ter um monte de números de telefone de cor, número de CPF, RG, versículos bíblicos? As pessoas não estão usando o cérebro, irmãos. As pessoas não estão usando o cérebro. É isso mesmo, né? A gente ri para não chorar. Deus abençoe, irmão Renato de Itarema, terra amada. Então, hoje as pessoas não decoram mais nada. Por exemplo, matemática. É incrível quando você... Eu gosto de matemática, então, assim, quando a pessoa começa a fazer cálculo e eu digo o resultado, as pessoas ficam olhando assim. Por que as pessoas ficam olhando? Porque as pessoas só sabem usar calculadora no celular. As pessoas não sabem fazer conta básica. 10 mais 10 menos 5. Não sabe. Ela tem que usar o celular para fazer o básico. Então, é o emburrecimento. Irmãos, essa questão... Pode ver que os vídeos do YouTube, que são recomendados para a gente fazer, é de 8 minutos. O vídeo é 8 minutos. Por quê? Porque o cérebro ele consegue focar em algo por 7. E isso vai diminuindo. Veja que os reels do Instagram estavam 1 minuto e meio, foi para 3. Quando o assunto pega, a pessoa fica focada naquele assunto. Mas as pessoas não conseguem mais, olha só, se concentrar por muito tempo em um assunto. Não conseguem mais. Que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia. Meus irmãos, amanhã, 6 horas da manhã, será o nosso primeiro dia do jejum. Primeiro dia do jejum. E eu quero vocês aqui comigo. Coloque o seu relógio para despertar.
Irmãos,